Oi, minha amiga, boa Oi, amigo, noite. boa Achei que noite. tinha acontecido alguma coisa já, que você não tinha conseguido entrar. Teve A, alguma coisa, inter... algum a problema? internet deu uma brecadinha, mas agora voltou. Boa Show noite, gente. show de bola, graças a Deus. Eu tava aqui, aí eu já estava discorrendo já, porque eu estava esperando você chegar, certo? Mas Sim, então vamos iniciando de agora, beleza? Então, pessoal, pronto. hoje a gente vai conversar um pouquinho. Natácia, ela é fisioterapeuta também, certo? É minha colega lá da pós. Então ela já trabalha com pediatria, certo? Com a fisioterapia pediátrica mesmo, convencional. E eu achei muito legal a gente trocar essa ideia, a gente trocar esse papo, porque ela vai me dizer, ela vai contar um pouquinho da história dela, como foi os atendimentos dela, né? Antes de utilizar a terapia manual nos atendimentos, o que foi que mudou, se melhorou, se não melhorou. Então, Natácia, eu queria que você se apresentasse para a gente, certo? Para os meus seguidores. E eu queria que você me dissesse qual era o padrão também de paciente que você atendia antes de utilizar a terapia manual, certo? O tipo de paciente, as patologias que você mais tratava e como foi a sua experiência quando você introduziu a terapia manual nos seus atendimentos. O que foi que mudou, certo? Nessa tua questão clínica mesmo, desses teus atendimentos em ambulatório. Certo. Gente, muito boa noite para vocês. É um prazer enorme hoje estar aqui junto com o Ícaro, que é uma honra enorme estar com esse colega, que é uma referência. Eu falei para ele que esse bate-papo vai ser um prazer enorme, uma troca de experiência. Agradeço a vocês pela presença, colegas. Uma live muito rica de participação, e é o que a gente pede. Para as dúvidas que vocês tiverem, qualquer coisa, podem deixar aqui. Aproveita a oportunidade para a gente estar relatando para Tirando vocês, né, Ícaro? dúvidas. Então, como o Exatamente. Ícaro perguntou, meu nome é Natália, eu sou aqui do interior da Bahia, sou da cidade de Nazaré, sou formada há 6 anos pela Universidade Estácio, e desde 5 anos, quando eu saí da faculdade, a gente sempre tem uma insegurança com pediatria, né? Porque criança é muito vulnerável, tem as emoções muito à flor da pele, tanto as Aham. crianças quanto os pais das crianças. Então a gente fica, meu Deus, será que a gente vai conseguir lidar com as crianças? E por incrível que pareça, foi o meu primeiro público. Então foi o primeiro público que eu Sério, que comecei a massa. trabalhar, Tu já foi a iniciou pediatria. tu já iniciou no que nem, né, na verdade, acho que quase ninguém que se forma é só quem gosta de verdade. Então tu já iniciou com esse público. Já iniciei com esse público, Ícaro, e era assim. Maravilha. Igor, que tá presente na live, ele é colega nosso, fisioterapeuta, ele foi meu colega da faculdade, e no estágio da faculdade aconteceu um episódio de uma criança, ela era bem, dá um tapa. E aí eu Nossa. disse assim, Igor, não quero trabalhar de jeito nenhum com pediatria. Quando eu saí do estágio, não quero trabalhar com pediatria. Aham. Resultado, quando a clínica que eu comecei a trabalhar, meu primeiro paciente foi pediátrico. Tá E vendo? quando eu entrei nesse mundo da pediatria, assim como o Ícaro, que eu vejo as postagens, vejo a dedicação, é um mundo, Aham. gente, que encanta a gente. Porque, assim, criança não mente pra gente, hora nenhuma. A criança é o sentimento, o amor, a reclamação, tudo à flor da pele. É verdade. Então, eu comecei, quando eu saí da Sinceridade total, faculdade, né? sinceridade total. E Ícaro sabe, se a criança não gostar, não Já era. tem meio termo. Não gosta, não gosta, não quero. E a É gente verdade. tem que respeitar também a vontade da criança. Então, quando eu saí da faculdade, 5 anos, 4 anos e meio mais ou menos da minha vida, eu atuei com a pediatria, porém com a pediatria convencional, com o que a gente aprende na faculdade. Então, eu Aham. recebia muito paciente prematuro, que era indicado Sim, estimulação precoce, crianças que têm sim, dificuldade em se desenvolverem, né? Controle cervical, o sim, sim, rolar, a criança começar a sim, sentar para depois engatear, andar, ou então aquelas crianças que tinham distúrbios neurológicos, paralisia sim, cerebral, sim. microcefalia.
que já são Sim. alterações desde a fase intrauterina, que elas já Aham. nascem com essa complicação e que a gente aqui fora tem que começar a ensinar a dar os primeiros estímulos. Isso. Só que Ícaro pode me confirmar isso. Na faculdade, quando a gente aprende a tratar a pediatria, torcicolo congênito também aparecia muito para mim quando eu comecei a trabalhar Aham. com pediatria. Uhum. Só que na faculdade a gente ouve muito olhar a criança sempre com neurológico, função muscular, Uhum. articulação, desenvolvimento. Isso. Pronto. A Basicamente isso. gente na faculdade não aprende a olhar as emoções, ver como é que tá a família, o Isso. Perfeito. comportamento, se algo Perfeito. interfere, né? Se algo não Exato. interfere. Então, antes, na fisioterapia convencional, eu olhava para a criança dessa forma. Uhum. Olhava a criança, fazia os testes que a gente aprende, né, Ícaro? Será que ela está Isso. movimentando? Será que ela não está movimentando? Qual é a Exatamente. dificuldade? Pronto. Teve dificuldade, vamos ganhar o que ela está tendo dificuldade. E não está conseguindo fazer, exatamente. Isso. Mas algumas vezes, o que é que a gente percebia? Eu não sei se aconteceu com o Ícaro, que a gente ganhava, 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 ganhava. Chegava uma hora que o ganho já não era tão grande, ou então, desse ganho que a gente teve, ou estacionava, ou de repente começava a cair. E a gente fazendo as mesmas coisas, os mesmos desempenhos, e a criança, ao invés de avançar, ela estacionava ou ela Regredia, né? começava isso, ou Regredia. ela regredia. E Exatamente. aí foi que acendeu minha luzinha para dizer assim, tá faltando alguma coisa. Uhum. Aqui em Nazaré, na época, Ícaro, só eu atendia com pediatria. Uhum. Então era aquela coisa assim, pediatria, às vezes, como o Ícaro falou, poxa, você já foi pro mais complicado, Complicado. entre aspas. É. Então era algo que metia um pouquinho de medo e eu fui pegando os pacientes pediátricos. Sim. Mas aí fui perceber que alguma coisa faltava, por que que determinado tempo estacionava e por que que eu não conseguia avançar com isso. Sim. E aí foi que me veio o interesse em procurar a osteopatia e as técnicas de terapia manual, que foi onde eu conheci Ícaro, Isso. esse colega que eu super sou fã, e eu sou suspeita para falar, né, gente? E a gente, na terapia manual, nas práticas de terapia manual, na osteopatia, que faz parte delas, a gente Uhum. aprende a visualizar e a olhar o corpo com outros olhos. A gente olha a integridade, a gente não olha mais partes do corpo, a gente olha um todo, a Isso. gente aprende a olhar não só o físico, mas a gente aprende a olhar a emoção, o comportamento, não só da criança, como dos pais da criança, da família, de quem Perfeito. a rodeia. E Perfeito. quando eu saí, quando a gente terminou nosso curso da osteopatia, o primeiro curso, que a gente está no segundo, né, Ícaro, no CO, Isso. no complementar, Aham. esse público, ele começou a mudar. Já não vinha mais as alterações de paralisia cerebral, atraso motor. Vinham alguns ainda, mas aí começaram a vir crianças muito agitadas, nervosas, Uhum. refluxo, Isso. cólica e alteração do sono, né? Exatamente. Vai E mudando. aí, Ícaro, mais do que ninguém, que a gente vai estar trocando uma bola aqui das nossas experiências, Aham. sabe o que é lidar com essas crianças que têm essas alterações, né, Ícaro? Com certeza. E aí, Natácia, eu queria te perguntar, e depois que você começou a aplicar essas técnicas, a aplicar a terapia manual, você ainda teve esse padrão de atendimento de microcefalia, de atraso motor? Você conseguiu aplicar essas técnicas nesse padrão de paciente e observou alguma coisa de diferente? Se observou uma melhora mais significativa ou não? Sim, a melhora foi. Acho que eu sempre falo assim, que eu sou uma profissional antes e uma profissional depois da terapia Depois, né? manual, né? Porque, Aham. assim,
os resultados que, por exemplo, a gente levava alguns meses para poder receber, para poder presenciar esses Aham, resultados passaram a ser muito rápidos. E sim. uma das coisas que eu observei um resultado muito rápido, Ícaro, e nessa pandemia veio muito gritante para mim isso, foi crianças com paralisia Hum, de Bell, paralisia facial. sim, é Então verdade. vem a pergunta pra gente, né? Poxa, eu já vi paralisia facial no adulto, mas criança ter paralisia Criança, facial, isso, né? E eu exatamente. recebi muita criança com paralisia facial. E antes, como é que a gente aprendeu a tratar a paralisia facial? Um lado Ah, do rostinho da gente na paralisia facial para e o outro continua a movimentar. Então a gente vai relaxar aquele lado que movimenta e trabalhar o lado que não trabalha, certo? isso, é Só, verdade. gente, que a gente não olha a posição dos ossos cranianos, a saída da inervação. O nervo é aquele fiozinho que leva e traz informação para a gente. Então, não adianta eu estar trabalhando com o músculo, trabalhando, se quem leva a informação do músculo para o cérebro, do cérebro para o músculo, não É isso. está desempenhando a função correta. E aí, depois da terapia manual, Ícaro, eu comecei a implementar as técnicas de Sim, liberação do crânio, liberação de outras estruturas que a gente vai falar posteriormente, sim. assim como os pacientes com paralisia cerebral, que são muito espásticos, ou Sim. seja, os pacientes com paralisia cerebral, a gente tem uma força muscular que o músculo ele contrai, ele trava e você pode ser a pessoa mais forte do mundo que você não consegue quebrar aquele padrão espástico. Então, quando você aprende a saber de onde sai, para onde vai, fica tão mais fácil, né, Ícaro? A gente E faz aí, manobras. isso. Então, aí você começou a aplicar essas terapias, a terapia manual, e teus resultados deram um boom, né? Então, Bum, os resultados foram mais rápidos e satisfatórios a curto prazo, não é isso? muito, muito. Que maravilha, perfeito. Então, eu acho interessante a gente comentar isso porque a gente pega bem essa diferença e uma pessoa como você que andou nos dois caminhos, né? Você trabalhou com a Sim, fisioterapia convencional, você aplicou as técnicas da terapia manual e você tem esse parâmetro para ver como a evolução é muito mais rápida, né? Então, show de bola. Então, bora lá, só para a gente contextualizar um pouquinho a gente hoje resolveu falar um pouco sobre sono. Eu fiquei super honrado, foi a Natácia que me convidou para essa live, fiquei super feliz. Ela aí gosta muito também de fazer esse tipo de trabalho aqui no Instagram, né? Distribuir conteúdo. Então, eu fiquei super feliz quando ela me convidou. A gente resolveu falar um pouco sobre sono porque é uma das queixas mais recorrentes e que chegam no nosso consultório, tá? Então, sim, foi por isso que a gente quis trazer esse conteúdo para vocês, certo? Especificamente falando assim também com os profissionais, mas lógico, as mamães, os papais que estão nos assistindo também vai entender um pouco melhor e já consegue ver o que é que está acontecendo com os filhos e para melhorar, né? A questão desse sono, a vida de uma forma geral. Então, só para a gente contextualizar, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a importância, né? A gente sempre fala, dormir é bom, faz bem, mas de fato, por que dormir bem é importante? Qual a importância desse sono adequado para o nosso corpo, né? Falando especificamente da criança, por exemplo, o hormônio do crescimento. Simples assim, né? A criança, a gente sabe que ela está em fase de desenvolvimento, então ela precisa descansar, ela precisa dormir bem para conseguir se desenvolver da melhor forma possível, né? Então, de cara, a gente já vê que um bom sono, um sono adequado, ele começa a regular tudo isso, essas questões hormonais, essa cascata hormonal. Ajuda no aprendizado, ou seja, na memória de curto prazo, certo? Um bebê, gente, uma criança que não dorme, as memórias de curto prazo delas, elas perdem. Ou seja, o sim. aprendizado daquela criança vai se tornar mais difícil, certo? Vai ser uma criança que provavelmente vai ter uma dificuldade de aprendizagem, tanto motora, certo? Para andar, engatinhar, enfim, desenvolver as atividades motoras, como neurológica mesmo, certo? De aprender uma brincadeira, de ter um raciocínio lógico, de fazer uma atividade, enfim.
Imagina aí a importância disso. Regulação também, na verdade, desenvolvimento psicomotor, né? Um bom sono ajuda, então, no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento psicomotor, para ela conseguir passar nas fases do desenvolvimento motor certinha, né? A gente sabe que tem cada fase ali que o bebê passa no mês, que ele deve adquirir alguma função, ele deve aprender alguma coisa nova, como sentar, rolar, certo? Engatinhar, enfim. Um bom sono, um sono regulado vai ajudar nisso tudo nessa criança. Então, assim, logo de cara a gente entende a importância dessa criança, do sono nessa criança. Além do mais, a questão ambiental. Porque quando uma criança, um bebê não dorme, acaba que não é só ele que fica prejudicado, mas acaba que a família inteira, essa interação familiar acaba ficando prejudicada, porque a mãe começa a não dormir, o pai começa a não dormir, daqui a pouco a casa inteira não está conseguindo dormir, porque é aquele bebê que chora a noite toda, é aquele bebê que é desconfortável, fica a noite inteira acordado, não deixa ninguém dormir, certo? A gente sabe que a privação de sono, ela altera muito no nosso humor, na nossa energia, como é que a gente vai lidar com as situações da vida, certo? Então, a importância do sono também está relacionada com o que a gente fala de sistemicamente, uma coisa sistêmica, né? Da Sim. família, da integração familiar, certo? Outra coisa também é a questão da irritabilidade. Um bebê que dorme bem, ele produz menos cortisol e, consequentemente, se torna um bebê menos irritado, mais calmo, mais tranquilo, certo? Que começa a desenvolver as atividades de uma forma mais fácil, tá? Então, tudo isso a gente consegue observar a importância de um sono adequado, a importância de uma regulação desse sono, da criança conseguir dormir aí suas 10, 12 horas por noite, que a gente sabe que o bebezinho, quanto mais novinho, ele precisa dessa noite, dessa maior quantidade de horas dormindo, porque ele precisa se desenvolver, ele precisa não gastar energia, certo? E aí, trazendo aqui um pouquinho para o nosso trabalho da terapia manual, quando a gente tenta entender como é que a gente consegue ajudar as crianças, existem alguns fatores. Como, por exemplo, as questões orgânicas que a gente chama, né? Na terapia manual. O que é isso? O que são essas questões orgânicas? São questões como um refluxo, uma cólica, uma constipação, certo? Se o bebê já tem uma dificuldade de dormir, se a criança já tem uma dificuldade para dormir, ela ainda apresenta um refluxo, ou seja, essa criança está sentindo azia, ela está sentindo dor. Isso vai influenciar diretamente no sono dessa criança. Ela não vai conseguir dormir bem, tá? Ela não vai conseguir ter uma noite de sono tranquila. Se ela está sentindo algum incômodo, se está passando frio, se está passando calor, certo? Então a gente precisa olhar para essas questões orgânicas da criança. E quando a gente entende isso, a gente resolve esse causador que possivelmente está influenciando diretamente no sono, a gente resolve aí 70% do problema, certo? Porque a gente foi lá na causa, possivelmente, na possível causa que estava desequilibrando o sistema da criança, esse sistema nervoso, esse sistema reticular de alarme que a gente chama, né? Então, a gente resolvendo essas questões orgânicas, possivelmente... Fica tudo lindo. Fica tudo lindo, o bebê consegue ficar mais tranquilo. É interessante, pessoal, que para vocês terem uma ideia, até etiqueta de roupa pode incomodar um bebê, pode incomodar uma criança. E é aquele aspecto sensorial, aquele estímulo sensorial na pele do bebê que causa um desconforto nele. Então a gente precisa estar muito atento ao que é que está acontecendo com esse bebê, com essa criança que está desregulando, né, esse sono, certo? Seu cachorrinho está latindo aí, né? Os meus Tá estão aqui latindo. dormindo. Mas é assim mesmo, fica tranquilo. Outra coisa que a gente olha quando fala de sono são as questões comportamentais. E aí a gente já olha para os pais. Questões comportamentais dos pais, né? Como é a rotina dessa casa, como é a rotina dos pais. A gente sabe que os bebês e crianças, eles têm muita associação, certo? Então, eles têm tanto associação boa quanto associação ruim. Então, até a gente precisa de associações para conseguir pegar no sono. Como, por exemplo, chegar em casa e desligando, tomar um banho, se acalmar, comer,
abaixar a luz, não ouvir música muito alta, não ficar muito tempo com tela ligada na nossa cara. Tudo isso são associações que ajudam a gente a entrar num sono profundo. Ajuda o nosso corpo a entender que chegou a hora da gente desligar, da gente ir acalmando para conseguir entrar no sono. Então a gente começa a entender essas questões também. Rotina dos pais, essa rotina dessa casa, como é essa casa, né? A casa é muito barulhenta, os pais gostam de fazer muita festa, tem muita zoada nessa casa. Então tem essas associações. Assim como a associação também no peito, por exemplo, né? Como a mãe, o bebê acorda várias vezes de madrugada ou de madrugada e às vezes não é fome, muitas vezes ele está querendo um acalento, ele está querendo se sentir seguro e a mãe faz o quê? Oferece o peito, oferece a mama para a criança se acalmar. E aí ela começa a entender que toda vez que ela precisa de um acalento, ela precisa se sentir segura, ela quer o peito. O peito Sim. é melhor para ela. Ela vai se acalmar, certo? E o que é que isso pode prejudicar? Porque existe N fatores, tem N situações que a gente consegue acalmar e acalentar e passar segurança para essa criança. Conversar com ela, pegar no colo, ninar, ela sentir o seu cheiro, sentir o cheiro da mãe, sentir o cheiro do pai, para ela se sentir segura, tá? Para ela se sentir acolhida, tá? Existe esse N situações que a gente pode fazer. Mas a mãe começa a sempre querer oferecer a mama, querer oferecer o peito. E aí o bebê começa a associar o quê? Que toda vez que ela chorar, toda vez que ela se sentir insegura, toda vez que ela quiser um acalento, ela vai querer mamar, certo? Ela quer o peito. Então, ela cria essa associação e meio que fica viciada, né? Ela quer Sim. sempre esse estímulo para ela conseguir se acalmar. Por quê? O bebê, pessoal, ele já nasce no que a gente chama de em sistema de alarme. Ele já nasce, ele não entende o que é que está acontecendo ao redor dele e qualquer situação fora do habitual, para ele, pode ser uma ameaça para a vida dele. Então, ele está a todo momento em alerta. Ele está a todo momento ligado. Por quê? Porque qualquer coisa ele chora para se proteger, para a mãe ouvir e protegê-lo e acalmá-lo e acalentado, certo? Então a criança ela já vai nascer com esse sistema, a gente chama de sistema reticular de alarme, muito ativado, muito lá em cima. É como se fosse uma simpaticotonia mesmo, que a gente chama no adulto, certo? Sim. Então, essas estratégias de acalento, essas estratégias de acalmar o bebê, ela deve existir, ela precisa existir, certo? Então o bebê já vai nascer dessa forma, por isso que existem todas essas formas de acalentar essa criança. E aí é um erro a mãe toda vez só oferecer a mama, só oferecer o peito. Porque cria essa associação ruim para a criança. Cria essa associação de que toda vez ela necessita do peito para se acalmar, tá? E aí se torna aquele bebê que a mãe chega no consultório relatando: doutor, ela mama a cada 1 hora. Ela acorda a noite toda a cada 1 hora. E só quer peito, não é fome. Às vezes eu coloco no peito, ela mama 1 minuto e volta a dormir. É fome? Não é, né? Ela só quer o peito para se sentir segura, certo? Então a gente precisa entender todas essas questões, certo? A gente trata as questões orgânicas, vê o que é que está de errado com essa criança, vê essas questões ambientais, o que é que pode estar influenciando nessa rotina, tenta, né, juntar os dois, equilibrar os dois e, consequentemente, a criança acaba se tornando mais equilibrada, com um sono mais tranquilo, mais eficaz, certo? Um sono melhor. Então, a gente precisa entender tudo isso. Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo da terapia manual, a nossa avaliação, especificamente falando de bebê e de criança, ela começa no período pré-natal, por exemplo, certo? A gente começa a tentar entender o que foi que aconteceu, por exemplo, durante a gravidez dessa criança. Porque as questões emocionais da mãe influenciam totalmente na criança. Tudo que essa mãe passou durante essa gravidez, durante desse período gestacional, logicamente essa criança ela vai vivenciar aquilo também, certo? Para vocês terem uma noção, uma mãe que teve um período muito conturbado gestacional, uma gravidez muito conturbada, provavelmente ela produziu muito cortisol, hormônio do estresse, muita adrenalina, certo?
quando essa criança nascer, esse cortisol e essa adrenalina, quando ela começar a desenvolver o sistema nervoso dela simpático lá em torno dos 6 meses, essa adrenalina, esse cortisol ainda vai estar circulando no corpo desse bebê e vai irritar esse sistema simpático. A criança vai entrar no que a gente chama de simpaticotonia, ou seja, irritada, nervosa, não dorme, certo? É aquela criança chorosa que passa horas chorando. As mães chegam para mim no consultório, doutor, hoje foi impossível. Ela chorou 4 horas seguidas, certo? Ou seja, quando a gente vai entender a história pré-natal, a história gestacional, as mães passaram por uma dificuldade, sei lá, financeira, psicológica, perder um ente familiar, foi uma gravidez conturbada, certo? E aí eu entro numa história bem interessante que aconteceu no consultório, que foi de uma mãe, inclusive tem até pouco tempo, que ela disse que no período gestacional aconteceu um problema de saúde com o marido dela, e o marido precisou ir para outra cidade para se internar, ficou o resto da gravidez lá internado, cuidando da saúde dele, e ela fazendo essa viagem, né, da cidade natal para a cidade onde o marido estava internado, ou seja, o psicológico, né, totalmente simpatotônica, a saúde, o estado de saúde do marido era grave, né, ele tinha um problema grave, e aí essa criança hoje, ela chega para mim, ela já tem 1 ano de idade, mas a mãe chega para mim dizendo que ela nunca dormiu bem na vida, certo? Como é que vocês acham que vai estar o sistema nervoso autônomo dessa criança? Totalmente simpatotônico e simpatotonia, o sistema de alarme vai estar O lá em tempo todo cima. ativado. Exatamente. Porque o sistema reticular, o sistema nervoso autônomo da criança, ele não nasce totalmente nervoso. Ele não nasce totalmente formado, certo? Ele já nasce com o parasimpático funcionando de uma certa forma. O sistema simpático, ele começa a se desenvolver e a funcionar a partir do 6º mês, tá? E aí, se essa criança passou nesse período pré-natal, gestacional, muita dificuldade, a mãe produziu muito cortisol, a mãe produziu muita adrenalina, esse cortisol ainda vai estar circulando lá no corpo do bebê, e quando esse sistema nervoso simpático começar a se formar, essa adrenalina, essa acetilcolina, essa adrenalina vai irritar esse sistema, certo? E aí o bebê começa a ficar totalmente nervoso, totalmente irritado, simpático-tônico, não dorme, deixando a casa em pânico, né? Aquela criança que é totalmente irritada, certo? E aí a gente precisa entender essas questões. Outra coisa também, que é bem interessante a gente trazer para cá, é, por exemplo, o bebê até o 6º mês, essa questão do sistema nervoso simpático e parasimpático, ele não está definido ainda, certo? O sistema nervoso parasimpático, ele não entende que ele é antagonista do simpático. E o bebê, ele é predominado pelo sistema adrenálgico, ou seja, o sistema hormonal, que quer dizer que ela é aquela criança totalmente instável, né? Quem é mãe aqui, que está na nossa live, vai entender. Ou seja, é aquela criança que está dando risada e 2 segundos depois começa a chorar. Tá no berreiro. Eu não entendo. Tava dormindo, eu tava dando risada agora, já tá chorando, certo? Porque o sistema que predomina nessa criança é o hormonal, né? É o adrenálgico. Então, isso começa a influenciar nessa instabilidade dessa criança. A partir do 6º mês, esse sistema nervoso simpático e parasimpático começa a se estabelecer e funcionar. E aí a gente entende esse sistema, essa questão pré-natal, que se tiver tido todos esses problemas, a mãe passar por algumas dificuldades, a gravidez não foi tranquila, com certeza essa criança, ela também vai ter um déficit aí, vai ter uma irritabilidade, esse sistema simpático ele vai estar elevado, certo? Outra coisa, por exemplo, que influencia totalmente na amamentação, certo? Uma mãe que ela está em simpaticotonia, uma mãe que ela está produzindo cortisol em excesso, ela não vai conseguir amamentar direito, certo? Por quê? Porque quando o cortisol eleva, a acetilcolina diminui. Ou seja, a acetilcolina é o hormônio que estimula a produção de leite e a amamentação dessa mãe. Essa acetilcolina diminuída, esse fluxo do peito, né? Do leite vai diminuir.
do leite diminui, a criança se irrita com essa diminuição de fluxo, produz muito cortisol, vai estar na fase de formação do sistema simpático, entra em simpaticotonia, se torna aquela criança irritada, se torna aquela criança que não dorme, que chora por horas, certo? E aí se torna aquele ciclo vicioso. A mãe está irritada, não consegue amamentar, o filho não consegue mamar direito, o fluxo está diminuindo, entra em simpaticotonia, entra em estresse, entra em irritabilidade e fica aquele caos naquela família. Fica aquele caos naquele bebê, naquela relação, certo? Então, o que eu acho fantástico da terapia manual é a gente ter esse olhar, sabe? É a gente, Natácia, não pensar só na questão, um braço, ele não está conseguindo movimentar um braço, vamos dar mobilidade para essa região. Ele passou dos 6 meses e ainda não senta, vamos estimular o sentar dele. Por que ele não senta? Sabe? Por que ele ainda não senta? O que foi que aconteceu nessa fase gestacional? Sabe? A gente pensa em tudo, nessa questão pré-natal, antes do nascimento, o que é que pode estar influenciando, né? Por exemplo, uma mãe que tem endometriose, tem restrição, aderência no útero, muito provavelmente vai ser um útero muito aderido e essa criança não vai conseguir se movimentar dentro daquele útero. Vai estar muito apertado. Quantos casos nos chegam lá no consultório que a mãe fala para mim, doutor, desde o segundo semestre ele não se movimenta, está sempre encaixadinho aí nessa mesma posição até o fim da gravidez. E aí, essa falta de mobilidade dentro do útero vai gerar posições adaptativas dentro dessa criança, porque vai gerar compressões em todo o corpo dela, principalmente no crânio, principalmente nos ossos do crânio, causando o quê? Disfunção. Causando disfunção, falta de mobilidade nos ossos que prejudicam na função das inervações, por exemplo, como a Natácia já falou aí, né? Nas emergências do nervo, certo? Isso causa desconforto, isso causa irritabilidade, isso vai irritar o sistema nervoso da criança, tá? Sim. Então, a gente entende tudo isso, e o que é fantástico da terapia manual é isso, é a gente ter essa visão global e tentar entender o que é que está acontecendo, tentar entender o que é que está influenciando para essa irritabilidade, certo? E aí, quando a gente entende isso, a gente trata a causa, a gente trata, provavelmente, o que estava causando esse desequilíbrio no sistema da criança, aí vem a alegria, né? Tudo são flores. Aí você começa a se tornar o ídolo dos pais, né? Você, meu Deus do céu. Começa a ter apelidos carinhosos. O super-herói. As mães, super-herói. As mães me chamam de Doutor Calminho, eu dou muita risada. O Doutor Mãozinha, porque a gente trabalha muito com as mãos. E você traz paz para aquela família, sabe? Você traz paz para aquele ambiente e aí tudo se torna mais fácil. Né? E é como o Ícaro falou, uma das coisas que ele falou em relação à mãe e o bebê, é uma coisa muito interessante que abre nossos olhos em relação a isso, é porque, como a gente falou do meu atendimento do início, que a gente olhava apenas o bebê, e iludido nós, se olhássemos, tipo, tem muitas mães, Ícaro, que chegam para mim e falam assim, mas eu acho que ele só começa a sentir, a perceber alguma coisa quando já tá maiorzinho dentro da barriga, quando tá com 4, 5 meses. Gente, o neném, desde quando ele é concebido, ele ainda é uma sementinha. Ali, qualquer estímulo já é entendido por ele. Como o Ícaro falou, nível de cortisol, se a mãe é estressada, se a mãe é irritada, então a criança que falta sono, a mãe se irrita mais ainda, isso vira uma bola de neve. Então não adianta a gente tratar a criança se a mãe ela não consegue mudar esse padrão de irritabilidade e de estresse, às vezes se irrita com o trabalho, se irrita com o pai, se irrita com alguém e ainda culpa essa criança. Tipo, ele não para de chorar. Então, tudo isso é um equilíbrio. Esse sistema reticular de alarme, gente, eu sempre falo, e como o Ícaro falou, a criança, ele tem uma memória sensorial muito grande. Quando o Ícaro falou da etiqueta, a criança, ela entende o tom de voz que você fala, entende o seu perfume,
entende, sabe aquela fraldinha que a criança tem, que a criança baba e tudo, e que acalenta, a mãe vai lá, lava, enche de amaciante, muda o cheiro da criança, e Já aí é. aquela criança não consegue mais dormir, porque tudo Exatamente. isso, o cheirinho dela, a altura da voz, a Isso. quantidade de pessoas na casa, a criança só não tem um racional para isso. Mas o Mas já sistema de alarme, ele vai captando vários estímulos. Se isso. qualquer um desse estímulo ele é alterado, já liga o alerta. E muitas vezes, se eu, tipo, Ícaro com a esposa dele tem um neném, e eu passo a visitar esse neném, e eu chego toda vez, oi tia, como vai? Tá tudo tranquilo e tal. Uhum. Aí um dia, um certo dia, eu chego na casa de Ícaro doida e grito, ei Ícaro, ei que não sei o que, não sei o que. Falo alto. Aquilo Aham. ali já mudou o padrão da criança. Já. Todas as vezes que ela captar aquela altura de voz, o sistema reticular de alarme, ele desperta e diz assim, olha, hora de se defender, de colocar Perigo aqui aí. perigo aí. Então, hoje é o dia de eu ficar de plantão e não Uhum. dormir. Então, gente, a terapia manual, como o Ícaro falou, é um conjunto. A gente faz um conjunto da criança, a gente faz um conjunto com a mãe. A gente olha desde do período intrauterino, que foi como o Ícaro falou. Eu tive uma paciente, Ícaro, que não teve dilatação e o Uhum. útero ficou bem apertadinho. E Uhum. a criança nasceu com insônia, quer dizer, não dormia, Uhum. com refluxo, acúmulo de gases. Então foi um efeito cascata. Sim. E aí, daqui que a gente fosse organizar o sistema craniano, o Uhum. padrão dela do sistema simpático, parasimpático. E aí, como o Ícaro, a gente começa a receber os apelidos, né? É, Nath, você é a fadinha que tem uma varia de condão e meu filho começa a fazer cocô normal. Ele começa a dormir melhor. é Porque, verdade. gente, vocês que são fisioterapeutas, que estão aqui na live, inclusive Ícaro está lançando um curso sobre terapia manual, certo? É um olhar, Inscreva no gente, que webinário 100% online gratuito, pessoal. sim, tá lá na página, gente, Tá lá. acessa, não perde essa oportunidade, que eu vou estar lá também, que é participante, viu, Maravilha, gente? vai Vou ser um estar lá de prazer. olho. Vai ser um prazer. Então, a gente vai aprender a ter um olhar global dessa criança. E quando a gente ajuda a criança, a gente ajuda a mãe, a gente ajuda a família. Ícaro tem uma pergunta aqui para você, viu? Deixa eu ver. Boa noite. Aqui, doutor Ícaro, tive uma gestação ruim, pois adquiri burnout no trabalho e meses depois descobri uma gestação do meu filho. Não dormia e nem respondia ao chamar com 2 anos. Recebemos o diagnóstico de autismo. Tem alguma coisa a ver em relação à minha gestação? Então, quando a gente fala de autismo, pessoal, e não existe uma coisa pré-definida que explica na ciência, por exemplo, que fala, ó, é o causador do autismo. Existem estudos, certo? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um protocolo de vacinas que é praticamente o dobro da nossa aqui do Brasil, certo? E o nível de autismo lá nos Estados Unidos é absurdamente maior. Mas eu não estou falando que é a vacina que é o causador do autismo, mas, por exemplo, mercúrio, né? A gente usa o mercúrio para a gente conservar as nossas vacinas, né? A gente conservar o produto lá, o antídoto da vacina. E a gente sabe que o mercúrio ele é um metal pesado e que prejudica a saúde do nosso sistema nervoso autônomo. Então, do nosso sistema nervoso de uma forma geral, na verdade. E aí, estudos mostram que o índice de autismo lá nos Estados Unidos é absurdamente maior que o nosso. Então, a gente tenta entender, como, por exemplo, outros metais pesados que podem também estar influenciando. Mas na nossa visão, por exemplo, da terapia manual, o que já foi visto é que as crianças com autismo, eles têm o que a gente chama de meninge, que é um tecido que recobre todo o nosso sistema nervoso, tanto o nosso cérebro como a nossa medula, ele é mais denso do que os das pessoas que não têm o espectro, é certo? Que não têm o espectro de autismo. E aí, isso começa a causar disfunções a nível do sistema nervoso central. Porque você imagina você com esse tecido que é mais denso, mais tensionado, mais restrito,
Imagina você com uma coisa apertando a tua cabeça a todo momento. Como você não ia ficar irritado, certo? Como você não ia querer que ninguém te tocasse porque você já está extremamente irritado. Você não ia querer que ninguém te luz muito forte ou alguém falasse muito contigo ou contato porque você já está sentindo dor. O teu sistema nervoso está altamente irritado, certo? Então, a gente na terapia manual, existem técnicas que a gente vai melhorando, a mobilidade. Meu cachorro passou aqui, quase derruba a câmera. Que a gente Os vai cachorros são melhorando, demais. que a gente vai melhorando essas restrições desses tecidos que recobrem o sistema nervoso, certo? Então, assim, quando se fala especificamente disso, não tem uma causa específica, não, que pode estar causando autismo, mas a gente ainda consegue intervir, tá? E consegue ajudar para melhorar aí essa qualidade de vida dessa criança e da família como um todo, por exemplo, certo? Inclusive, Andrelina, eu tive uma resposta muito grande com o paciente autista, Ícaro, só que eu já Uhum. peguei ele maior, um pouquinho, ele está passando para a adolescência, ele tem 15 anos, e Ah, viveu a vida inteira com aquele padrão de isolamento e agressão. Quando ele não estava isolado, ele estava chutando parede, gritando com todo mundo, bem agitado. E aí eu fui chamada para fazer uma avaliação e comecei a trabalhar com a terapia manual, como o Ícaro está falando, para a gente liberar essas tensões. É uhum. como se a gente soltasse a pessoa, tipo, a pessoa que viveu o tempo todo presa, a gente dissesse, você está livre, e Isso. abrisse as portas. Uhum. Então, a última vez que eu atendi ele, Ícaro, depois ele foi para o Réveillon, e aí foi para a Sim. ilha com a família. E aí a mãe me ligou e disse, Nath, eu nunca vi ele tão sociável, ele ficou Uhum. no meio de outras pessoas, ele não Aham. gritava, ele não batia, ele Aham. ficava na dele, quando ele queria conversar, ele conversava, quando ele não queria conversar, ele não conversava. Mas só em ele não agredir ninguém, não gritar, não ficar agitado, eu digo, graças a Deus. Então isso já foi uma resposta muito grande. Para Sim, a gente ter com noção certeza. do quanto a terapia manual pode fazer em relação a isso. A saúde. Isis também participou aqui, ó, muito bem colocado, Nath. Tenho percebido isso. Minha neném tem 41 dias, já estava tendo uma rotina legal de soninho. Vim para Uhum. casa da minha sogra há uma semana e desajustou tudo. Estou em Exatamente. meio à mudança de casa. Amanhã começarei a morar na casa nova. Já estou imaginando como será para ela se adaptar. Tem alguma dica? Isis, vai, Ícaro, dê Vai, as Nath, pode dicas que falar. depois eu. Não, pode falar. Isis, foi o que eu falei desde o início. A gente vai tentar aproximar ela a esse aconchego que ela tinha o máximo que você puder. Então a criança sempre tem preferências de alguns cheiros, de alguns bichinhos, de algumas roupinhas. Então, Exato. assim, já que ela vai para um ambiente externo tão diferente, no caso da sua sogra, com outras vozes, com outras pessoas, então quando você for para sua casa nova, tenta aproximar ela ao máximo do que faz ela se sentir na casa antiga. Então, os bichinhos que ficavam no berço, as coisinhas que ficavam junto a ela, a fraldinha, o biquinho, que sempre tem um de preferência, né? O neném às vezes cheira aquele biquinho porque tem um cheiro dele. Então, aproxima ela desse ambiente que ela vai se sentir acolhida. E não coisas, estímulos muito externos, diferentes, para que ela continue com esse sistema reticular de alarme sempre ligado. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, eu achei até legal essa. A Roberta falou. Uso da rampa terapêutica ou travesseiro antissufocante pode atrapalhar no sono do bebê, certo? Eu acredito que sim, tá? Porque, imagina, vai influenciar na posição, né, de que esse bebê está querendo dormir, certo? As mães chegam muito preocupadas no consultório porque, eu coloco meu bebê de um jeitinho, quando eu acordo ele está de outro. Mas, gente, ele tem que se movimentar mesmo, né? Ele é um serzinho vivo, ele tem vontades próprias e é bom que ele se movimente, certo? E aí, todas essas questões externas e ambientais, elas podem influenciar, sim, no sono do bebê, certo? Se isso está acontecendo com você e você vê que está alterando a qualidade do sono da sua criança, do seu bebê, testa não usar para ver como é que vai ficar, tá bom? E me diz. A gente tem que ir testando mesmo o que é que o nosso bebê, ele gosta, o que não gosta, certo? Infelizmente ele ainda não sabe falar, então a gente tem que saber
aprender, na verdade, a ler os sinais que eles mostram para a gente. O que é que ele está gostando, o que é que ele não está gostando, certo? Perfeito, na sua colocação aí sobre a questão do sistema reticular de alarme, a mudança de ambiente, certo? Tudo isso pode influenciar. Isis, desejo sorte aí para você nessa nova, né, 41 Caminhada. dias, né, 41 dias aí com a bebê, né, tudo novo, é um mundo novo, certo? Maravilha. Muita sorte E e que é muita aquela paz coisa aí nessa hora. que Ícaro falou. Eu acho que tudo é a gente saber ouvir a criança. A criança, como a gente falou desde o início, ela não mente pra gente. Só que muitas vezes a gente não dá atenção à criança. Isso já aconteceu com o Ícaro, com certeza. Já aconteceu comigo, das vezes eu tocar em algum local da criança que não é agradável para ela. O que é que a criança faz? Ou ela chora, ou ela Ou ela pega tira a mão. e tira a mão. E não Exatamente. é pra gente insistir, porque ela tá dizendo, não quero nesse lugar. A Uhum. mesma coisa em relação à posição de dormir, a alguns costumes, claro que a gente vai educar, mas a gente não pode impor. A gente tem Isso, que respeitar a vontade dela, né, Ícaro? isso. Perfeito. A Fernanda falou, com a ajuda do doutor Icaro, o meu já vira de bruço a noite inteira. Por isso que eu Pois sou é. fã, Fernanda, tá vendo? Maravilha. Tinha duas mamães aqui também que deram um tchauzinho, só que não deu tempo responder que eu tava hipnotizada com o Ícaro aqui falando, que era Manuela e Kelly, que são duas mamães que eu também trato dos filhinhos. Que E maravilha. aí bateu palma, soltou beijinho, então tô soltando beijinho agora para vocês também. Eu adoro essa interação da gente, das mamães, dos profissionais, enfim, maravilha. Bem, pessoal, na verdade eu já falei tudo que eu queria falar em relação ao sono, certo? Então, toda essa questão pré-natal, né? Essa questão gestacional que influencia diretamente no sono da criança, as questões orgânicas, se ela está sentindo, se ela tem um refluxo, uma cólica, uma constipação, algum desconforto de uma forma geral que a gente pode ajudar, as questões comportamentais da família como um todo, do pai, da mãe, como é que está aquele, né, aquele ambiente, certo? Tudo isso vai influenciar de forma direta no sono dessa criança. E eu não sei se Nath tem mais alguma coisa para acrescentar, Nath. Você quer falar mais alguma coisa? A gente Não, está eu aí acho também que já, aberto a gente está já tá aberto perto também a do perguntas, Instagram. tá, pessoal? Se vocês Isso. quiserem perguntar alguma coisa, podem falar aí, a gente vai respondendo se a gente souber, né? Se a gente puder Isso. ajudar, a gente vai respondendo vocês. Mas eu já quero agradecer aí pela audiência, certo? Foi maravilhoso. Eu achei que eu ia tocar essa live sozinho, porque deu 8h10, 8h15 e nada de nada. Meu Deus, eu vou fazer a live só. Então, já estava dando continuidade. Minha amiga me abandonou. Hoje eu acertei no perfil, tô no perfil certo, que semana passada, meu Deus do céu, semana passada, pessoal, eu gravei 40 minutos de live no meu perfil pessoal, acredita? Passei 40 minutos lá falando no meu perfil pessoal. Quando eu fui ver, eu estava no perfil errado, mas graças a Deus eu consegui salvar a live e aí consegui postar. E quero agradecer também aqui a Natácia pelo convite, certo? Foi uma honra. Ela fala que a honra é dela, mas é minha também, certo? Porque ela é uma profissional aí que eu admiro bastante, que eu vejo que estuda muito, tá? Então, assim, foi uma honra em a gente ter essa discussão, falar um pouquinho sobre essas questões do sono que afligem tantas mamães, né? Tantas famílias, na verdade. E aí eu me senti super feliz com esse convite e foi maravilhoso a nossa live. Com certeza vão ter outras, certo? E a gente vai batendo esse papo, trocando esse conhecimento. Foi sensacional. Obrigado mesmo pelo convite. Ô, meu amigo, eu que agradeço, gente. Agradeço a cada um que esteve presente na live, e as mamães, os profissionais, os colegas que também entraram. Michele está falando aí. Isis foi colega da gente, que perguntou. Ela começou o CO com a gente, se eu não me engano, e saiu para ter neném. Então, Foi. muito obrigado pela presença de vocês. Faço as minhas, as palavras de Ícaro, que a honra foi toda minha. O convite foi feito pela admiração que eu tenho por ele, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque vocês já notaram, até quem não conhece, que é um ser humano brilhante,
que não Show. trabalha apenas por uma questão de conhecimento, mas ele sabe enxergar a pessoa pela empatia, sabe respeitar as pessoas que estão em volta dele. E isso é algo que hoje a gente prioriza o tempo inteiro, certo? Então a honra, amigo, é toda minha. Agradeço pelo Muito convite. Com obrigado. Muito certeza obrigado. haverão outras lives. Pode aguardar que a gente vai fazer outras lives, porque eu sempre falo, gente, que quando os bebês estão satisfeitos, as mamães são super felizes. Então a gente precisa espalhar esse conhecimento e Com levar essa certeza. esperança que hoje não precisa mais de medicamento, não precisa mais ficar com compostos químicos externos. Hoje a terapia manual traz esse benefício estimulando a autocura da própria criança. Então, Uhum. agradeço demais a todos os presentes, a colega também, fisioterapeuta Dani, que está entrando aí agora. E, gente, é uma conexão diretamente de Petrolina para a Bahia. Então, Tá vão vendo que acontecer maravilha? novas lives. E vão lá Pessoal, no perfil de Ícaro para poder ver o curso, viu, o galerinha? Não webinar. perde, não. O Perfeito. webinário, é. Pessoal, a live vai ficar salva no meu perfil, tá? No IGTV. Então, quem chegou tarde vai estar lá salva no IGTV. Não fiquem preocupados que dá para assistir lá quantas vezes vocês quiserem. No meu canal do YouTube também vai estar sendo postada lá. Todos esses vídeos, esse material, esse conteúdo que eu estou produzindo aqui no Instagram, tá tudo sendo postado lá no canal do YouTube também. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida ou sugestões de temas que vocês querem que a gente fale, pode mandar um direct aí, manda para a Natácia, manda para mim, que a gente vai discorrendo e trazendo conteúdo aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Muito Fala com a obrigado. gente que a gente vai jogar duro com nossos bebezinhos, viu, galera? Isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, certo? Só reforçando mais uma vez, a inscrição do webinário 100% online gratuito está lá no link da minha bio. Eu vou falar um pouquinho sobre a terapia manual no tratamento pediátrico, certo? Vou lá ensinar as técnicas de tratamento e avaliação para refluxo, para cólica, para torcicolo congênito. São as questões que mais chegam no nosso consultório. Então, quem tiver interesse, vai lá e se inscreve. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Foi um abraço. Obrigadão, Natácia. Tchau, gente. Gratidão. Gratidão a todo mundo, gente. Tchau, Ícaro. Tchau, Boa noite tchau. para Boa vocês. noite.